Olá, meu povo. Estou no chat. Gabarito da prova 71. Vamos começar aqui. Começando. Deixa eu ligar esse ar para... O pessoal está brincando aqui no Play. Eu estava fazendo a última. A última eu estou no meio. Vou começar aqui. Tudo bem com vocês? Vamos que vamos. Vamos. O campo de futebol e tal, esse campo de futebol é 106 de comprimento aqui, por 68 metros de largura, que tá, a largura do campo é 68. Aí ele está falando que o trabalho de colocação das placas da grama ocorreu em 20 dias. Nos 10 primeiros dias foi 50%, ou seja, metade. Então, eu dividi o campo em duas partes iguais aqui pelo meio, pela linha divisória do gramado, né? Então, 10 dias aqui foi o primeiro gramado aqui e o segundo gramado em 10 dias aqui. E aí as placas têm 200 centímetros de comprimento e 100 centímetros de largura. Ou seja, transformando em metro, isso aqui dá 2 metros e 100 centímetros dá 1 metro. Então, é 2 por 1. Se eu colocar os gramados lado a lado aqui, a parte que está 2 metros fica direcionada aqui na largura do campo de 68. Tá? Aqui. E o 1 metro ficando por aqui. Então, essa metade aqui, que é metade de 106, é 53 para cada lado. Então, esses 53 vão ficar divididos, vai caber o 1 neles, então são 53 colunas. E esse 2 aqui, dentro de 68, cabe 34 vezes, então forma 34 linhas. 34 linhas e 53 colunas dá esse 1802 aqui. Dá esse 1802. Então, esse é o número de placas de grama necessário para cobrir o restante do campo de futebol. Letra C. Tá? Eu poderia ter feito esses 53 vezes o 68 para achar a área, mas essa área eu ia dividir por 2, porque é a área das placas de grama. De qualquer forma, ia dar 1802. Facinha para começar. A nona questão é a questão de MDC, porque ele vai dar para os cadetes aqui, os cadetes da infantaria são 312, os da cavalaria 234 e da artilharia 156. Aí eles têm que participar. Os cadetes são divididos em equipes dentro de cada arma. As equipes das 3 armas devem conter o mesmo número de cadetes e cada equipe deve ter o maior número possível. Então, não vai sobrar cadete em nenhuma das armas, então o número de cadetes das equipes tem que dividir o número de cadetes total. Tá? Então, tem que dividir 312, 234 e 156 sem dar resto. Então, é um divisor comum. Para ter o maior número possível, então, o maior divisor possível comum é o MDC. A conta do MDC é só você atoração simultânea, você divide por quem dá para dividir todos ao mesmo tempo. Quando não der para dividir todos ao mesmo tempo, você para, você interrompe e multiplica o que você obteve até aqui. Então, eu dividi por 6, todo mundo deu. Deu 52, 39 e 26. E aí eu percebi que daria por 13. 52, 39 e 26 são múltiplos de 13. Fica 4, 3, 2. Então, o MDC é 78. Mas aí as alternativas não é você simplesmente responder o 78. É dizer se ele é primo, se ele é ímpar, se ele é divisível por 8, 78 não é. Se é múltiplo de 12, 78 não é. Divisível por 13. O 13 aqui é ímpar.
Então, para ser divisível por 8, o 8 teria que dividir o 6. Para ser múltiplo de 12, o 12 teria que dividir o 6. É outra maneira rápida de dividir por que a C e a D estão erradas. Mas, de qualquer forma, está aqui o 13, que fez parte da multiplicação que deu 78. Então, logicamente, que ele é divisível por 13. Você pode dividir o 78 por 13, mas você vai achar 6, porque foi 6 vezes 13 que deu 78, então estaria trabalhando à toa, fazendo a divisão. É óbvio que ele é divisível por 13. O 13 fez parte do processo para encontrá-lo. Tudo bem aí? Sim, professor. Essa daqui, eu queria comentar, não a matemática, mas o português dela. Aqui, não sei se vocês perceberam uma coisa chamada pleonasmo ou redundância. É quando você fala uma coisa repetida dentro de uma expressão. Você transmite a mesma ideia por duas palavras que você ou usa uma ou usa outra, mas as duas juntas é desnecessário. Por exemplo, subir para cima. Isso é um exemplo clássico de pleonasmo. Subir para cima, descer para baixo, né? São pleonasmos clássicos. E aqui foi cometido um pleonasmo nesse lugar aqui, olha só. Ao olhar a tabela de preços com o aumento, Joaquim resolveu calcular quantos litros a menos deixou de colocar no seu veículo. Pô, se você está colocando litros a menos, você já deixou de colocar. Ou, se você... eu deixei de colocar litros. Então, você está colocando litros a menos. Mas você bota as duas coisas ao mesmo tempo, né? O correto aqui, então, seria quantos litros deixou de colocar ou quantos litros colocou a menos. Agora, quantos litros a menos deixou de colocar fica até errado, né? Porque é meio que uma dupla negativa. Vocês perceberam isso? Não sei. E eu expliquei direitinho a questão do português, do pleonasmo, da redundância? Bom, vamos lá. O preço teve um aumento de 0,26. Então, esses preços aqui eles estão com o aumento, que o enunciado disso, isso, ao olhar tabela de preço com o aumento. Então, esses preços já estão aumentados. O preço antigo era esse aqui que eu calculo tirando os 26 centavos. Então, o preço antigo era R$ 3,89. Ora, com esse dinheiro aqui, se você dividir pelo valor novo, dá 30 litros. Então, ele botou 30 litros caros. Antes do aumento, que o preço era mais baixinho, ele colocava uma quantidade de litros maior. Só que essa divisão aqui ela não dá exata, não. Ela dá um valor que é aproximadamente 32. Então, a diferença é a subtração desse 32,005 aqui, menos os 30 litros, que dá esses 2,005, cuja melhor aproximação aqui é a letra B. Tudo bem, gente? Professor, só dá um -1 para mim terminar de copiar. Desculpe, deixa eu corrigir você, tá? Com carinho. Para eu terminar de copiar. Repete. Tá bom, Oi. professor. Para eu terminar de copiar. Isso. Porque depois do eu tem um verbo, você vai fazer uma ação. Então, não é para mim. Para mim é quando termina. Para mim, ponto. Agora, se você vai fazer alguma coisa, mim não faz nada. Essa é a crítica que se faz aqui. Mim não faz nada. Então, para eu terminar de copiar. Pode terminar de copiar aí. Para eu poder ir para a próxima questão. Termina de copiar para eu poder ir para a próxima questão. Ou seria para mim poder ir para a próxima questão? Não, para eu poder ir para a próxima questão. Posso ir? Pronto, pode ir para a próxima. Então, vamos lá. Agora, a 11ª questão é aqui. É a parte cinza. Qual é a área da parte cinza, né?
que é a tinta que eles têm que comprar, determinar o pedaço que faltava, representada pela parte cinza aqui. Ele disse que cada quadradinho responde com 20 centímetros quadrados de área. Eu quero calcular a área desse negócio. A área em metros quadrados, né? Tem que passar a unidade no final. O método que eu escolhi foi o seguinte: eu peguei o retangulão todo, aqui, ó, esse retangulão todo, tá? Que tem 4 linhas de altura, e eu contei aqui na horizontal, deu 18 de largura, ou seja, o retangulão todo daria 72 quadrados. E aí eu fui descontando, marcando esses xizinhos aqui de roxo, esses xizinhos aqui de rosa, eu fui contando, 1, 2, 3, 4, 5, aí eu contei, deu tantos aqui, acho que aqui era 16, aí 17, 18, aí juntando esses dois dava 1, aí 19, aí 20, 22, aí juntando esses dois aqui dava 23, 24, 25, 26, 27, não foi 16 não, aqui, peraí, 18, aqui dá 14, 14, não é isso? 4, 4, 4, 14 aqui. Deu 14 aqui nessa reta. Aí 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, juntando as duas metades aqui, 23, outras duas metades, 24, aqui esse triangulinho, 25, aqui esse triangulinho, 26, e aí, juntando todas essas partes, as 4 partes brancas aqui, dava 1 quadrado, aí ficou 27. Aí eu descontei os 27 dos 72, ficou 45. Só que cada um deles responde com 20 centímetros quadrados de área, então eu vou multiplicar 45 vezes 20, que eu apliquei aquele macete que eu tenho, né, de dobrar uma parcela e tirar metade da outra, para ficar com 90 vezes 10, que é uma conta mais fácil de fazer do que 45 vezes 20. Isso dava 900. Só que aí, para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, a vírgula andou 4 casas para a esquerda e aí chegou na resposta D. Tudo bem? Tudo bem, professor. Agora, Ok. o senhor pode passar para a próxima questão. Essa questão foi mais legalzinha, essa questão aqui da pista. Essas distâncias, 4, 3, 2, 1 e 7 que estão aqui, se eu somar elas, dá 17 quilômetros. Aí eu descobri o comprimento total da pista. A pista tem 17 quilômetros de comprimento. Se assim é uma corrida de 200 quilômetros, você dividir 200 por 17, você descobre que você dá 11 voltas completas, mas aí ainda falta 13 quilômetros de resto. Então, são 11 voltas completas e 13 quilômetros. E aí, como é que eu descobri que é do ponto A para o ponto B que eu não vou percorrer? Eu pego esse resto, ele tem que ser a soma de várias distâncias consecutivas aqui. Então, eu peguei o 17, que é o comprimento da pista, tirei o resto e descobri que 4. Então, esse trecho aqui é o trecho que eu não quero. Eu vou incluir todos os outros, eles vão somar 13. Poderia sair por tentativa, mas fazendo a subtração do total, tirando o resto, fica mais direto. É esperteza. Esperteza by Fabit, by professor Fabiano. Pegou e tirou o comprimento, tirou o resto, e aí é o arco que eu não quero. Então, eu não quero andar esses 4 quilômetros aqui, eu vou andar todos os outros, que é dar 13. Tá bom? Então, a corrida ela começa no B, dá 11 voltas de 17 quilômetros e mais 13 quilômetros termina no A. Entenderam isso? Sim, professor. Show!
Essa aqui é o seguinte, ele quer o maior número com 4 algarismos que, ao ser dividido por 12, 18 e 20, deixa resto 3. Então, ele deixa resto 3 quando divide por 12, deixa resto 3 quando divide por 18 e também deixa resto 3 quando divide por 20. É o mesmo resto para os 3. Então, se eu tiro esse resto do número, eu vou calcular o x menos 3. Se eu tirei o mesmo resto para todo mundo, esse número x menos 3, ele é um múltiplo comum dos 3 caras. Mas ele não é o mínimo múltiplo comum, porque o mínimo múltiplo comum vai dar 180. Tá? Eu fiz o mínimo múltiplo comum e deu 180. Só que 180, se eu somar esses 3 aqui, eu chego em 183, mas não é o maior com 4 algarismos. Se eu quero com 4 algarismos, eu tenho que pegar o maior múltiplo desse MMC dentro daquele intervalo, tomando, claro, cuidado que na hora de somar 3 não pode ficar com 5 dígitos, mas isso seria muito azar. Vamos pegar o 180 e multiplicar. Qual é o maior que eu consigo? Bom, a partir do 1.800, que é já perto de 2.000, né? Porque 4 algarismos, Ih, não, errei, 4 algarismos. Por que 2.000? Eu cheguei na resposta certa por acaso. Maior número com 4 algarismos. Por que 2.000? Não, eu pego 10.000 e divido por 180. Isso aqui está errado. Corrigi agora, online. Então, 10.000, que é o menor número com 5 dígitos, tá? Eu vou dividir por 180. Então, aqui, olha, 8 vezes 18, 8 daria 1.440. 7, 6, 6, 5, 5. 5 dá 900. Isso. Aí fica 100. Aí baixa o 0. Vou repetir, o 5 dá 900, dá 100. Pronto. Então, 9.000... Por que 9? Não, que 9.000? 10.000 menos o resto. 10.000 menos 100. Então, dá 9.900. Isso, agora 9.900 é o maior múltiplo de 180. 55 vezes 180 é 9.900. Só que aí esse é o x menos 3. Então, a senha do cara é 9.903. Pronto. Agora eu somo os dígitos desse cara, 19 com 9 com 3 dá 21. Agora sim. Vocês entenderam esse raciocínio? Eu tinha dado sorte. Eu tinha feito com o teto 2.000. Aí eu estava achando que a senha do cara era 1983. Não, não é, não. Tem a maior senha aqui, que é um número de 4 dígitos, ou seja, ele é perto do menor número de 5 dígitos que existe, que é o 10.000. E 3 abaixo dele, ou seja, esse, tem que ser um múltiplo de 180, que é o MMC da coisa. Então, o MMC é 180. Tá? 55 vezes 180 dá os 9.900. Aí você soma 3, para deixar o resto 3 para todo mundo, fica 9.903. E a soma dos algarismos é 21. Beleza? Beleza, professor. Então, vamos lá. Aqui, essa aqui era fácil, porque ele começou com 3/4 e terminou com 1/4. A diferença de 3/4 para 1/4 é 2/4. E 2/4 é metade. Como o tanque tem 60 litros,
Metade de 60 litros é 30 litros, e isso já é a resposta. Então, essa daqui era molinha. É só você ver que a diferença entre o tanque T 3/4 e o tanque T 1/4 é metade. Aqui estão os quartos de tanque. 1, 2, 3, 4. Ele... saco. 4. Ele gastou isso aqui. Ele gastou 2/4 dos 4 quartos que existem, que é metade dos 60 litros. Fica 15 litros em cada quadrante aqui. Ele gastou 15 mais 15, que é 30. Por último, a 15ª, que eu ainda estou fazendo. Do 1 ao 9, os números têm um dígito. Cada número aqui é um dígito. Por isso, a posição deles é igual ao dígito que eles são. Tá? O 1 é o primeiro, o 2 é o segundo, o 3 é o terceiro, e assim até o 9, que é o nono. Depois do 9, começa o 10, o 11, o 12, o 13. São números de 2 dígitos. O menor é o 10, o maior é o 99. Tá? Aí, a quantidade deles é você subtrair o último menos o antecessor do primeiro, que é 99 menos 9, que dá 90 dígitos. Então, do 10 até o 99, são 90 números, cada um com 2 dígitos. Então, cada número ele avança 2 posições. O primeiro, que é o 1 desse 10 aqui, ele é o 10º. Como cada um dos 90 números tem 2 dígitos, então eles vão ocupar um espaço de 180 dígitos. Então, 180 dígitos. Se fosse do primeiro, contando do primeiro, não tivesse esses camaradas aqui, ia até do primeiro até esse. Só que aí você soma 9 posições nos extremos, que são essas daqui. Então, você vara do 10º até o 189º. Eu não sei como é que fala isso. 100º ou 89º. Tá? Só que eu quero o cara da posição 300. Se eu fosse considerar todos os números, desde o 100 até o 999, que são os números de 3 dígitos, deixa eu avisar participantes aqui. Ô, Marcos, estou fazendo a última. Pronto. Se eu fosse contar todos os números de 3 dígitos, tá, eu estouraria esse negócio. A quantidade deles, cadê o meu cursor? A quantidade deles é 999 menos o antecessor do primeiro, que é 99. Ou seja, são 900 números de 3 dígitos. 900 números de 3 dígitos vão ocupar 2.700 posições. Então, é claro que vai passar da tricentésima. Né? Vai passar muito da tricentésima. Tá? Vai passar quanto da tricentésima? Né? Vai passar... essas 2.700 posições começa da... Oi? Bom, começa da posição 300 até a posição ali 2.700 vai ser 9 vezes maior ali o 2.700 do 300. Isso, você tem essa condição de você fazer da posição 300 até a posição 2.700, você tem uma variação de 2.400 posições. Você pode fazer esse raciocínio, certo? Você pegar o número 999, ele faz andar
ele faz andar 2.700 posições. Se você quiser... Não, mas você não pode ignorar que a gente já andou 189 quando a gente chegou no número 99, tá? Eu faria da esquerda para a direita esse negócio. Eu não faria lá do último para o começo, não. Pode ser que do último para o começo dê mais fácil, não sei. Mas eu prefiro fazer construindo. Então, quem é o número que ocupa essa posição? É o primeiro número do número seguinte a esse. Seria esse 1 aqui. Então, esse 1 do 100, ele está na posição 190. Esse 0 e esse outro 0 aqui do 100 ocupam a posição de ordinal 191 e 192. E por aí vai. Daqui, para chegar no 300, quantas posições eu estou andando? 300 menos 189. Ou seja, eu estou andando uma diferença aqui, 10 menos 9 é 1, aí 9 menos 8 é 1, aqui vai ser 2 menos 1, que é 1. Eu estou andando 111 posições. E 111 é múltiplo de 3. Certo? Cada número tem 3 dígitos. 111 dividido por 3 dá 37. Não é isso? Dá 37. São 37 números que eu preciso andar. Tá? São 37 números que eu preciso andar. Quais são os 37 números? O 100 é o primeiro número, o 101 é o segundo, o 102 é o terceiro. Qual é o número 37 que eu vou andar aqui? 136. Né? O 100 é o primeiro, o 101 é o segundo, o 102 é o terceiro e assim vai. Né? Então, do 1 para o 37 eu somo 36, do 100 somo 36, dá 136. Então, o 37º número, além do 189, que vai dar o 300, vai ser o último número a ser andado, é o 136. 136. Então, é o 6. É esse número aqui, é o tricentésimo dígito, vai ser esse 6 aqui. Letra C. Essa é uma questão bem assim puxada, né, para você manter o seu controle do que está acontecendo, né? Ok? Tranquilo, gente? Sim, professor. Sim, professor. Beleza, então, stop recording.